Oi, oi, gente! Olá, estamos de volta! Começando a segundou, galera. Estamos de volta, meio gripada, mas estamos aqui. Olá, gente, sejam todos bem-vindos, tá bom? Hoje eu vou fazer uma live mais curta, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês. Hoje tá mais curta porque eu tô bastante gripada. Mas estamos aqui, para estarmos juntos aqui, para falarmos um pouquinho, né, desse finalzinho de ano, né? O ano já tá acabando e precisamos falar um pouquinho do final de ano. Como que foi seu ano? Como que você passou? Qual é a retrospectiva, né, que você faz esse ano? Quais foram as coisas boas que aconteceram na sua vida? Quais foram as coisas que você acha que não dá tempo de acontecer, mas quem sabe, né? Pode acontecer surpresas. Hoje ainda é segunda-feira, nós temos até sexta-feira para viver muitas coisas boas na vida da gente. Então nós estamos aqui hoje, né? Para falar sobre mudança de hábitos. É uma final de ano, é onde todo mundo vai falar de metas, de objetivos alcançados, de objetivos de não sei o quê. E a gente tem por hábito, né, fazer planos, fazer projetos. E o que você conseguiu cumprir esse ano? De tudo que você planejou, o que você conseguiu cumprir esse ano? E queria compartilhar com vocês que erros as pessoas cometem ao tentar mudar hábitos. Quais são os erros que a gente mais comete quando a gente tenta mudar hábitos na vida da gente? Quais são os erros que a gente mais comete? Então eu queria compartilhar isso aí com você pra gente poder... com certeza sempre tem algumas coisinhas, né, que a gente pode estar acertando na vida da gente, melhorando. Aqui com certeza não existe ninguém perfeito. Com certeza a gente está sujeito a mudanças. Tem muita coisa que não está funcionando legal, que a gente pode melhorar, claro, com certeza. Mas quais são os maiores erros? Porque a gente sabe que o processo de mudança, ele é um processo às vezes doloroso, é um processo que muitas das vezes demanda uma energia maior para a gente mudar, mas é um processo necessário. E não é novidade que você já sabe disso, mas vale a pena relembrar que o nosso cérebro, ele aprende por um processo de repetição. Então, todas as atitudes nossas, elas vão gerar uma espécie de recompensa. Se você tá triste, angustiado, se você afoga suas mágoas na comida, por exemplo, no chocolate, né, como o meu caso, falando de mim, né, que sou louca por chocolate. Então, o cérebro entende que todas as vezes que eu estiver estressada, ele vai enviar aquele comando que vai me fazer me afundar no chocolate para que eu receba uma espécie de recompensa por aquelas atitudes de ansiedade. E é assim que funciona o nosso cérebro. Então, da mesma forma, quando a gente passa por um processo de mudança, o processo de repetição vai criar novas sinapses, que vai se instalar um novo hábito de transformação. Isso não acontece só nas coisas ruins, isso acontece principalmente nas coisas boas. E quando a gente passa por um processo de transformação, que a gente quer mudar de vida, e a gente insiste nesse processo de mudar, com certeza a gente vai conseguir. Então, eu queria falar com você então alguns erros, 8 erros, vou falar rapidamente hoje eu não estou muito legal, mas vamos lá.
A gente precisa entender que a gente não pode determinar quanto tempo vai durar um processo de transformação. Nos próximos 3 meses eu vou ser uma nova pessoa. É preciso sim estabelecer metas, mas se por acaso no final daquele período as coisas não estiverem da forma que a gente planejou, é importante que a gente entenda que a gente precisa insistir nesse processo. A gente precisa continuar nesse processo. E não estabelecer dias. Se em 20 dias eu não emagrecer, eu saio da dieta. Não, mas minha amiga fez uma dieta X e com 20 dias ela perdeu 10 quilos. Então eu vou começar também a mesma dieta. Se em 20 dias eu não perder os 10 quilos que ela perdeu, eu acabo com a dieta e eu desisto desse negócio de emagrecer. Então não é assim que funciona. A gente muitas das vezes coloca o extremo, né? A gente quer levar o nosso processo ao extremo, colocar coisas extremamente difíceis, porque a gente imagina que quanto mais difícil, maior vai ser o resultado. Só que nem sempre, porque a gente às vezes não está preparado para esse processo complicado. É muito melhor você estabelecer metas curtas, você estabelecer objetivos curtos, pequenas mudanças e um conjunto de coisas pequenas. No final desse processo se tornará uma coisa muito grande. E quando você olhar para trás, você falar assim, nossa, que mudança espetacular que eu fiz. Então a gente precisa parar de achar que as coisas só vão acontecer quando elas são grandes demais. Não, eu preciso estabelecer uma meta muito grande porque eu quero me superar. Só que todas aquelas pequenininhas que você estabeleceu, nenhuma delas você cumpriu. Ei, minha amiga, tudo bom? Tô bastante gripadinha hoje, gente, mas eu tô aqui com vocês. E Keila, seja bem-vinda, minha amiga. Edna também, minha querida, seja bem-vinda. Então, um dos erros muito grandes que a gente comete é isso. É a gente determinar uma quantidade de dias. É preciso colocar esse tipo de meta? Sim, claro que é preciso colocar. Mas um dos maiores erros que a gente comete não é estabelecer essas metas. E sim, quando chega no final do prazo que a gente deu, a gente olhar para trás e falar assim, eu não consegui, isso não funciona, eu não vou fazer de novo, larga esse negócio para lá porque isso não dá certo. Ei, obrigada! Seja QLMA também, sejam todos bem-vindos. Então, é importante que, para você que está chegando agora, nós estamos falando um pouquinho sobre metas, né? Quais alguns erros que a gente comete ao tentar mudar um hábito. Então, a gente comete alguns pequenos erros que, muitas das vezes, a gente... olhando, a gente fala que a gente não é capaz. Mas sim, nós somos capazes sim de mudarmos qualquer coisa, de alcançarmos qualquer objetivo. Mas é importante que fazemos isso por etapas. Por quê? Um conjunto de pequenas mudanças, um conjunto de pequenas transformações, no final do processo se tornará uma transformação muito grande, né? Então, estabeleça coisas na sua vida que seja de médio ou longo prazo, ou seja, curto prazo. O que a gente precisa? Não adianta a gente olhar e falar assim, mas ela vai falar desse assunto de novo. Eu preciso muito, a Keila falando aqui, eu preciso muito aprender a ter objetivos. Então, sem objetivos a gente não chega a lugar nenhum. Aquela frase muito famosa, né, que a gente vê, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então a gente precisa. Ei, Raquel! Ei, minha linda! Como que você tá, minha querida? Compartilha aí com a gente, tá bom? Você que tá chegando agora. Então, assim, por muito curso na minha vida, eu também tenho aprendido nesse processo a estabelecer objetivos, a estabelecer o que você quer. Porque, falando de mim mesma, eu vivi uma vida sem ter muitos objetivos, ou sem lutar muito por eles.
Sabe aquele negócio que você fala assim, o meu sonho é ter isso. E você vai levando a vida, e se a sua vida te levar até lá, beleza. Se não levar, você se conforma. Só que muitas das vezes você não estabeleceu nenhuma meta para chegar lá. Você nunca acordou daquele sonho. Às vezes a gente passa assim, sonhando o tempo todo, e a gente nunca acorda desse sonho. Mas os sonhos, eles servem para ser realizados. O objetivo dos sonhos é serem realizados. Então, é preciso que a gente entenda que quando a gente estabelece algo grande demais, não, eu preciso me superar, então eu vou estabelecer algo que nem eu sei se eu sou capaz de alcançar. Só que aí você coloca um alvo tão grande, um negócio tão distante, que no final nem realmente você não conseguiu chegar. Aí você olha e fala assim, realmente eu não consigo, realmente eu não presto nem para realizar um sonho. Mas quais foram as pequenas atitudes que nós tomamos ao longo do caminho para que lá na frente a gente consiga alcançar o nosso objetivo? Então, outro erro que a gente comete é acreditar que o fracasso é causado pela falta de vontade. Muitas das vezes você não entende como seu organismo funciona. Falamos muito isso já durante esse ano, a gente falou sobre isso. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber como eu funciono, para me entender os processos que eu passo. Falando de nós mulheres, toda mulher passa por um processo mensal que todo mês se repete, o ciclo menstrual. Então há momentos que a mulher está extremamente linda, maravilhosa, a pele está top demais, o cabelo está lindo, mas chega dias que de um dia para o outro ela acorda e o mundo desabou na cabeça dela. E tudo dá errado. E é um processo que todos os meses acontece. Só que nós, mulheres, não entendemos qual é a função da TPM na vida da gente. A gente não foi ensinadas, nós não fomos ensinadas a reconhecer os sinais que o nosso corpo dá. Então, mensalmente, a gente passa por esse processo, e todo mês a mesma coisa. Mas a gente não está atento a isso. Por quê? Porque a gente não se conhece. A gente empurra com a barriga esses processos, e a gente, no final das contas, a gente, por não entender como o nosso corpo funciona, por não entender o momento que nós estamos vivendo, a gente simplesmente ignora o processo. E no final, quando dá tudo errado, a gente se deprime, a gente se amaldiçoa, falando um monte de coisas negativas, porque a gente acha que tudo dá errado na vida da gente. Mas se eu conhecesse o meu funcionamento, eu entenderia que há dias no mês que eu estou extremamente inspirada, eu estou extremamente produtiva. Há outros dias no mês, que faz parte do meu ciclo, que eu não estou muito bem. Eu estou impaciente, eu não consigo produzir nada, tudo tá ruim. Mas quais são os dias que começa isso? Você, mulher que tá aqui na live hoje, você sabe identificar como que é o seu ciclo? Como você funciona? Você consegue identificar? Você já aprendeu a se conhecer? Compartilha aí, meninas. E os meninos que estão aqui na live, vamos lá, você conhece a pessoa que está com você? Você sabe como que isso funciona? Não sei se você é casado, a sua esposa, ou a sua mãe, ou suas irmãs. De repente você é um homem que está aqui e teve 4 ou 5 irmãs e só você de homem em casa. E era um turbilhão, era um sofrimento conviver com esse monte de mulher. E nós não somos ensinados a entender os nossos processos. A gente simplesmente passa por eles. E a gente atropela as coisas, atropela as pessoas, e a gente vai seguindo a vida. Não, lá na frente, se eu ver que eu preciso pedir perdão, o dia que me der vontade, eu vou lá e peço perdão. Eu vejo que, se de repente me der na telha, eu vou lá e peço desculpa. Só que a gente poderia ter evitado uma série de coisas se a gente conhecesse o nosso processo. Cada um é de uma forma. Então, outro erro que a gente comete é não se preparar para falar não ou para fazer o que deve ser feito. Aí vamos lá.
Chega aí na última semana do ano, a gente vai lá e fala assim, não, no próximo ano eu vou fazer isso. Mas a gente não se preparou para as coisas. Nós temos uma extrema dificuldade de dizer não. Extrema dificuldade de dizer não. Vamos assumindo um compromisso em cima do outro, uma atitude em cima da outra, e nós não olhamos pra gente e para saber se nós somos capazes de cumprir essas determinadas coisas que a gente assume. Então a gente se anula, a gente se ignora para satisfazer o desejo do outro. Porque se nós pararmos de... na prática é assim que acontece. Se eu parar de agradar o outro o tempo todo, eu vou ser rejeitada. A outra pessoa vai me rejeitar, não vai gostar de mim, vai ficar chateado comigo. E... eu preciso dizer sim para tudo, eu preciso dizer sim para todo mundo. As pessoas, elas não conseguem dizer não. Muitas pessoas não conseguem dizer não. E esse não, inconscientemente, muitas das vezes está associado à rejeição e ao abandono. Só que ela não sabe. E vai assumindo um montão de compromissos, um montão de coisas que muitas das vezes ela está cansada, exausta, sobrecarregada, não está suportando olhar para ninguém, não está suportando ver ninguém, está quase tendo um treco, mas ela tá lá fazendo, porque ela não pode dizer não, ela não pode tirar um dia da semana para cuidar de si, ela não pode tirar um dia da semana para ficar em casa tranquilo, assistindo ali uma Netflix, descansando a mente, não pode. Ela precisa assumir tudo, porque é uma necessidade extrema de agradar todo mundo. Gente, estamos falando de coisas extremas. De coisas extremas. Quando você se conhece, quando você conhece o seu processo de funcionamento, você consegue dizer sim, mas você também consegue dizer não. Você consegue encontrar o equilíbrio. Sem que as pessoas, elas pisem em você, sem que as pessoas abusem de você, da sua boa vontade. Então é preciso a gente encontrar o equilíbrio. Só que às vezes a gente está preocupado muito em fazer metas para 2022. Mas se eu faço 253 metas para 2022, mas se eu não sei como eu sou, como eu funciono, qual é os dias que eu tô bem, que eu tô mal, e se eu não sei o que me leva a ficar triste, o que me leva a ficar feliz, se eu não sei como eu estou, como eu funciono, aquelas metas dificilmente serão alcançadas. Porque vai chegar um momento que eu vou chegar à exaustão. Entende? Ei, meu pastor Daniel, seja bem-vindo. Todo mundo que está chegando, o Jason, todo mundo que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Então, tentar mudar um montão de coisa ao mesmo tempo. Gente, isso não funciona. Ah, não, vamos mudar. A partir do ano que vem eu vou parar de fazer isso. Aí você fala, 35 metas para me mudar, para me fazer diferente. Aí eu vou querer fazer as 35 de uma vez só. Cara, isso não vai dar certo. Você vai sentir um extremo sentimento de fracasso e você vai parar e não vai mudar nenhuma. Por quê? O processo de mudança, como eu falei lá no início, para você que está chegando agora, o processo de mudança, ele é um processo que cada atitude na vida da gente, no nosso cérebro, a gente vai criando as atitudes na vida da gente, as coisas na vida da gente, e ali vão se criando as sinapses, né? E ali são processos neurais que acontecem. Então, se toda vez, por exemplo, se toda vez que eu tô triste, eu vou comer, o meu cérebro entende que quando eu começo a me sentir triste, ele vai mandar um comando que me leva para a geladeira. É um processo de repetição. É uma recompensa que seu cérebro te dá. Você se sente triste e se afunda na comida. É um sistema de recompensa pela sua tristeza. Então, você precisa praticar outras coisas no lugar da comida para que seu cérebro entenda que o encher, a se afogar na comida não é o único caminho para se sentir melhor. Então, tudo isso são hábitos que a gente precisa criar na vida da gente. Ah, não, a partir de agora eu vou ser fitness, vou ser saudável.
Então, a partir de agora, eu nunca mais eu vou comer chocolate, nunca mais eu vou comer açúcar e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você vai lá no supermercado, na sua próxima compra, e vai lá e compra tudo que fala que é orgânico, tudo que é integral. Aí você, de um dia pro outro, você vai lá e corta tudo. Você acha mesmo que dessa forma você vai conseguir ter sucesso na sua dieta? Você cortar tudo de uma vez só? Você fazer essa mudança radical da noite pro dia? Claro que não vai. Porque o seu corpo vai pedir o açúcar, o seu corpo vai pedir a gordura. E quando ele começar a pedir, quando der aquela crise de abstinência, que ele tá pedindo, e você tá enfiando tudo que é orgânico, tudo que é integral, tudo de uma vez só, cara, você vai ter um treco, você não vai aguentar. Aí você vai voltar a comer o açúcar, você vai voltar a comer o glúten, comer não sei o que, e vai falar assim, ah, tá vendo? Eu não faço porque não funciona. É fazer a coisa certa de maneira errada. É extremamente importante que você faça essa dieta. Mas não corte tudo de uma vez só. É um processo de aprendizagem. É um processo que você precisa criar novas sinapses no seu cérebro. Para que seu cérebro entenda que existem novos caminhos de sucesso. E é assim que a gente transforma a vida da gente, as coisas na vida da gente. Então, usando, por exemplo, a história da dieta, né, como exemplo. Ah, eu como lanche 5 vezes por dia. 5 vezes por semana. A gente tá sempre comprando lanche, a gente compra pizza aqui em casa, a gente tem preguiça de fazer janta. Cara, se você come 5, essa semana, compra só 3. Semana que vem, compra só 2. E na outra semana, lá no mês de janeiro, compra 1 vez por semana. Então, gradativamente, aos poucos, você vai instaurando novos hábitos e o seu corpo vai começar lentamente a entender, nossa, uma comida saudável é bem melhor. Nossa, entende? É assim que a gente consegue mudar as coisas. E é devagar. Mas ter a paciência para mudar nem sempre a gente tem. Porque é uma mudança que não acontece de um dia para noite. Tem coisas que você passou a vida inteira praticando. Quantos anos você tem? 30, 40, 50? Você passou 50 anos praticando um negócio. Aí você decide mudar porque é algo que você precisava mudar há muito tempo. Aí no primeiro mês você não deu certo, você vai parar de tentar? Não. É foco. É foco, é continuar tentando. E quando você perceber, daqui a pouco isso se tornou uma coisa tão rotineira que você nem percebe que você conseguiu, que você mudou. É assim que acontece. Sabe? E muitas das vezes a gente deixa também de fazer alguma coisa porque a gente quer ser perfeito. A gente quer ser perfeito em tudo. Perfeccionismo, ele é um sério convite à autossabotagem. Porque se não está perfeito, a gente entende que não deu certo. A crítica excessiva, a autocrítica excessiva é uma coisa que nos prejudica muito. Eu preciso fazer o melhor da melhor forma, mas eu não preciso fazer perfeito. Então, antes feito do que perfeito, uma frase muito conhecida. Então, para que eu alcance a perfeição naquilo que eu me proponho a fazer, eu preciso começar a praticar. Então, quando eu começo a praticar, eu vou cometer um errinho aqui, um errinho ali. E assim, até que eu chegue à perfeição. Lembro que até dei um exemplo uma certa vez falando de quem tem sonho de se tornar ali, trabalhar com fazer bolo, né? E não, eu não tenho uma batedeira profissional ainda. Eu não tenho, não sei o que lá, eu não tenho não sei o que é profissional. Mas, pô, você tem uma batedeira simples e ela não funciona? Pra que eu quero uma batedeira que faz 10 bolos aí ao mesmo tempo se eu só vendi um? Então eu começo com o simples.
Eu começo com o que tenho. E eu vou falar pra você, isso pra mim também foi um desafio muito grande, porque a gente é tentado, porque muitas das vezes a gente se espelha naquelas pessoas que já alcançaram sucesso, naquelas pessoas que estão lá em cima. A gente se espelha naquelas pessoas que estão lá em cima hoje. A gente se espelha naquelas pessoas que estão no auge hoje, que estão com 200 milhões de seguidores hoje. Mas a gente não procura saber como foi o início daquela pessoa lá atrás, quando ela começou a carreira dela. Será que quando ela começou a carreira, ela começou com 200 milhões de seguidores? Será que quando ela conseguiu uma empresa que hoje tem 100 filiais, ela começou com a 100? Ou será que ela começou na portinha da garagem da casa dela? Ela começou, alugou aquele pontinho ali, aquele ponto comercial que tinha apenas uma portinha? E ela foi crescendo, e ela foi crescendo. Então nós temos esse péssimo costume de nos compararmos às pessoas de sucesso hoje. A gente não quer estudar a trajetória daquela pessoa para saber qual foi o caminho que ela alcançou o sucesso. Qual é o caminho do sucesso? Nós queremos pular etapas da nossa vida. E isso nos impede de alcançarmos metas, tudo aquilo que a gente estabelece. Ano passado você estabeleceu um montão de meta para 2021. Aí as coisas não saíram como você queria. Aí você foi lá e falou assim, não, a culpa é da pandemia. A culpa é de não sei quem lá. Sempre nós temos um culpado. É muito fácil achar um culpado. Que esse culpado é o outro, claro, sempre. Sempre nós temos os culpados, né? Mas qual é o caminho do sucesso? Qual é o caminho que você precisa fazer para alcançar o sucesso daquilo que você se planejou? Tá, o que não deu errado em 2021 que você pode refazer o processo para que em 2022 você alcance? Outro erro que a gente comete é não buscar ajuda. A gente se acha autossuficiente para resolver as coisas, a gente se acha autossuficiente para conseguir dar conta de tudo, para fazer tudo. E aí? E aí? Eu quero fazer uma determinada coisa, mas hoje eu não tenho falando por mim, né? Eu tenho alguns projetos para o ano que vem, eu tô com algumas coisas para realizar no ano que vem, mas hoje eu não tenho o dinheiro necessário para investir. O que eu fiz? Procurei algumas pessoas que eu conheço que já desenvolvem algumas atividades que são parecidas, que é paralelo ao que eu quero fazer, que é parecida com o que eu quero fazer. Eu procurei pessoas que já têm ferramentas, que elas usam, que dão certo. Eu pedi ajuda. Falei, fulano, você faz assim, 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 como que você faz? Você pode me ajudar? Você pode me dar umas dicas? A gente muitas das vezes precisa de humildade para pedir ajuda. Humildade. E a gente nem sempre tem humildade para pedir ajuda para o outro. Algumas pessoas querem crescer, mas elas não querem pedir ajuda. Elas vão lá, enfiam a cara no negócio, fazem um empréstimo gigantesco, não sabem como funciona o negócio, não fez um curso de preparação de empreendedorismo, ou no Sebrae, ou sei lá onde, ou um cursinho online gratuito, e elas simplesmente vão lá, sem nenhuma experiência de como funciona o negócio, e elas metem a cara para fazer e às vezes o negócio não dá certo, sendo que elas conhecem alguém que poderia ajudá-lo, alguém que poderia orientá-lo, muitas das vezes de forma gratuita, de forma amigável, porque é pessoas que você conhece, mas eu vou pensar, vou pedir ajuda não. O que eles vão pensar de mim, né? Vão achar que eu sou burro, que eu não sou capaz de fazer, eles vão me criticar, e a gente não pede ajuda. Agora, quando se trata de relacionamentos, quando trata de mudanças pessoais, a minha vida, mudanças de atitude, mudanças de hábitos, muitas das vezes eu preciso pedir ajuda para um terapeuta, para um profissional.
Só que eu também não peço, porque eu acho que eu consigo resolver sozinho. Ah, eu vou fazer terapia pra quê? É só fazer isso que rapidinho eu consigo. Eu vou ficar gastando dinheiro com terapia, ficar jogando dinheiro fora. E eu tô pra te dizer que o dinheiro mais bem investido da sua vida será o dinheiro que você vai investir na sua terapia. Porque você vai cuidar de você. Você vai resolver questões que você achava que conseguia. E que através dessas questões que você resolver, você vai ter uma vida de sucesso daqui pra frente. Só que a gente sempre acha, não, eu sou autossuficiente, eu dou conta disso sozinha. Eu não preciso de tratamento, não. Quem precisa de tratamento é minha mulher. Ela que tá meio maluca e ela que precisa de tratamento. Eu não preciso, não. Então E como é que você se comporta com relação a essas coisas? Você tem dificuldade para pedir ajuda? Em que área da sua vida você precisa de ajuda? Então, se você está nesse processo da última semana de estabelecer metas para o ano que vem, esse negócio todo, então, qual é a área que você precisa de ajuda? Que você está resistindo e não vai pedir. Eu preciso provar para fulano e cicrano e beltrano que eles falaram que eu não sou capaz. Eu preciso provar para eles que eu consigo. Eu preciso provar para eles não sei o que, provar não sei o que lá. E você fica nesse eu preciso provar. E aí você entra de cabeça num negócio que você tinha tudo para dar certo naquilo ali, mas não dá. Por quê? Você não quer fazer para ter sucesso, você quer fazer para provar para o outro que você é capaz. Aonde você precisa de ajuda? Em que você precisa de ajuda? Às vezes nos falta humildade para reconhecer o quanto precisamos de ajuda. Você tem humildade suficiente para admitir para você mesmo que você precisa de ajuda? Então, estabelecer metas vai além de traçar projetos. É reconhecer o que eu posso fazer sozinho e o que eu não posso. Mas esse processo, muitas das vezes, na cabeça das pessoas, funciona como uma humilhação. Eu não vou me humilhar para fulano e para cicrano. Eu não vou me humilhar. E as pessoas confundem humildade com pobreza extrema, com mendigar alguma coisa. Humildade não é isso. Humildade é reconhecer que você precisa de ajuda e ir lá e buscar a ajuda que você precisa. Humildade é você entender que você não consegue fazer determinadas coisas sozinhos, que você precisa segurar na mão de alguém para você continuar caminhando. É entender e assumir para você mesmo, principalmente para você mesmo, que você não é capaz de fazer tudo sozinho. E assumir para você mesmo é o ato mais difícil. Porque é uma guerra constante na cabeça da gente. Faz sentido para vocês, gente? Comentem aí pra mim, quero fazer essa live junto com você, gente. Comentem aí, faz sentido? Que a gente reconhecer, você reconhecer pra você mesmo, muitas das vezes é o processo mais difícil que tem. Você assumir que você não dá conta. Que você lá na igreja assumiu todos os cargos que você podia assumir, mas no final você não desenvolveu tudo que você planejou porque você não deu conta. Você assumir que você fracassou porque você não deu conta. Você não fracassou porque você não é capaz. Muitas das vezes você fracassou porque você não deu conta. Na sua ansiedade de satisfazer a todo mundo, você aceitou tudo que te deram para fazer e esqueceu de olhar para si mesmo. E por causa disso você não deu conta. Faz sentido, gente? E outro erro que a gente comete também é não recomeçar. Então, minha meta era perder 10 quilos em 30 dias.
Eu mudei minha alimentação, eu comecei a fazer, né? Eu fechei a boca, não tô comendo mais. Só que eu emagreci apenas 8 quilos. Eu não atingi a minha meta, então isso não funciona, eu não vou fazer mais, porque eu não atingi minha meta. Só que a gente não para comemorar as pequenas vitórias que a gente tem. Eu não emagreci 10, mas eu emagreci 8. Olha que coisa maravilhosa. Só faltou 2. E a gente olha pra isso e fala assim, eu não consegui. Mas e os 8 que eu consegui não conta? E os 8 que eu consegui não fazem parte do processo dos 10? Aí a gente para e volta a comer tudo de novo. Por quê? Porque eu queria 10, eu não consegui 10. Então, o que você precisa de ajuda? O que você precisa reconhecer? E esse processo é eu comigo mesma. Esse processo de reconhecimento, esse processo de olhar para mim mesmo, não compete ao outro fazer. Não adianta eu colocar a culpa no outro. Porque tem coisas que dependem apenas de mim. E é muito natural eu sempre colocar na conta do outro. É mais fácil, né? Você colocar na conta do outro. Ah, esse ano a gente não comprou nosso carro porque minha mulher gastou demais. Tá, e você fez o que pra evitar? Ah, a gente não fez isso porque fulano fez aquilo. E você, qual a participação que você teve nisso? E, por exemplo, quando você vai conversar com casais, né, que estão brigados, né, não sei se o pastor Denilson pode falar sobre isso, mas, por exemplo, com casais, é muito comum um ficar acusando o outro. Ah, porque ele fez isso, ele não me entende, ele isso, aquilo, outro, e que ela, e não sei o que, e é um acusando o outro. Mas, e a minha participação? Eu tenho participação quando alguma coisa dá errado. Só que você reconhecer que você errou é muito difícil. Há pessoas que têm dificuldade de fazer isso, pessoas que não conseguem reconhecer a sua participação. Porque para você reconhecer, você precisa olhar para você. E olhar para você vai te trazer dor. Porque enquanto você está culpando o outro, enquanto você está colocando o holofote na dor do outro, automaticamente você está se escondendo da sua dor. Enquanto você esconde da sua dor, a sua dor não vai doer, mas ela tá ali. Sempre haverá um gatilho que vai despertar alguma pontinha de coisas ali que vai voltar a doer de novo. Mas a gente não quer resolver, porque vai doer muito. A gente prefere continuar colocando o holofote lá no outro. É no marido, é no filho, é no pastor, é no chefe. A gente prefere continuar colocando o holofote lá. Porque enquanto todo mundo olha pra lá, eu me escondo aqui. O Jefferson tá falando, né? Tudo que eu preciso ouvir são suas palavras. Que bênção, glória a Deus. É muito difícil a gente assumir os nossos erros, é muito difícil, porque na nossa cabeça é humilhação. A gente tem tudo isso como humilhação. Então é muito difícil esse processo de reconhecimento. Eu falo isso por mim, porque eu sei do que eu precisei abrir mão. E olhar para nossa dor é muito difícil. Porque a gente não quer. A gente, inconscientemente, a gente acha que quando a gente olha para nossa dor, vai ficar doendo. Ah, claro, você olhou para sua dor, vai ficar doendo. Então você fala assim, eu não vou olhar para isso não, porque isso dói. Então é melhor eu fingir que não tá acontecendo, é melhor eu esquecer, que aí eu não vou sentir nada. Mas só que sempre haverá um gatilho que vai te levar para aquele mesmo lugar. Aí aquilo vai passar anos doendo e você não resolve aquilo ali.
Mas o momento que você toma a decisão e você fala assim, não, eu vou olhar para isso e eu vou resolver isso. Doa o que doer, eu vou resolver isso de uma vez por todas. Você pode ter certeza que naquele momento começa o seu processo de cura. E aquilo não vai te doer mais, porque a ferida ela vai fechar. E depois que a ferida... Você já se machucou? Você tem alguma marca, alguma cicatriz? Você tem? Eu acredito que você tem, né? Seja de infância, seja algum pequeno acidente no trabalho, seja de fazendo comida você queimou o braço. Olha pra essa cicatriz, ela tá doendo? Acho que não, né? Por quê? Porque você curou a ferida. Ela não tá doendo mais. Então a gente acha que é esquecer que resolve. Esquecer não resolve. A gente nunca vai esquecer. É que nem a história do perdão. Eu vou esquecer. Melhor esquecer. A gente nunca vai esquecer. Como que eu sei que uma questão está resolvida? É quando eu olho para aquela questão e ela não me dói mais. E a gente acha que as coisas estão resolvidas quando as coisas foram esquecidas. Não, melhor esquecer, largar isso pra lá, esquece. Eu não vou pedir perdão, eu não vou falar mais com aquela pessoa. E eu briguei com a minha mulher semana passada, mas aí ela viajou pra casa da mãe dela, ela ficou uma semana fora e ela voltou, ela tá bem, ela nem lembra daquilo mais. Então é melhor a gente deixar do jeito que tá, não vou mexer na coisa porque vai... Então, mas sempre haverá um gatilho que vai te levar para aquele mesmo lugar. Mas agora, se você decidiu resolver, por que vai doer? É a maior prova de que foi resolvido. É quando não te dói mais. É a mesma coisa a questão do perdão. Você lembra daquilo, lembra de alguém que você já perdoou no passado? Ou seja lá, o seu pai, ou uma briga com sua mãe, ou uma briga com seu irmão, ou uma briga com um amigo seu. Lembra? Quando você olha para aquilo hoje, aquilo dói? Se não dói, é porque já foi resolvido. Só que a gente tem dificuldade para entender isso. Nós temos uma facilidade de adiar as coisas. Nós adiamos muito as coisas. Nós brasileiros adoramos adiar as coisas. É adiar tudo. Nós não temos muito compromisso com as coisas, compromisso com as pessoas. Quando se fala de traição nos relacionamentos, traição não é você ter relações com outra pessoa. Traição é você quebrar um acordo. E quantos acordos pela vida a gente está quebrando? E a gente acha que porque é pequenininho não tem importância. E a gente vai magoando as pessoas, a gente vai ofendendo as pessoas e a gente acha que não tem importância. Será que não tem importância? Porque a gente olha para as coisas com o nosso olhar, de acordo com o nosso valor. Eu olho para o amor, tem pessoas que falam assim, nunca mais eu vou ficar com ninguém. Porque eu me decepcionei, eu fui traído e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas tudo varia de acordo com o meu olhar, com o meu valor. Eu olho para o mundo, eu olho as pessoas de acordo com o que eu aprendi que é o certo. Só que muitas das vezes eu não olho me colocando no lugar do outro. Eu falei essa palavra, não, eu briguei com a minha mulher, eu briguei com meu marido, e na hora eu falei isso, eu joguei mesmo na cara dele, porque ele merecia ouvir. Eu joguei mesmo na cara dele, pra ele aprender. Só que aí, eu falo isso por quê? Porque eu satisfaço o meu ego, machucando ele, machucando ela, falando. Eu falei porque ele merecia ouvir. Mas eu não me coloco no lugar dele pra saber quanto doeu aquilo que eu falei. Aí, como eu machuquei demais, eu acho que eu venci a guerra.
A gente acha que a guerra nos relacionamentos, elas são vencidas através de quanto mais eu machuco, mais vitorioso eu sou. E a gente se esquece que isso, ao longo prazo, traz consequências terríveis. E muitas das vezes o fim de uma relação que tinha tudo para dar certo. Então, numa relação, falando de relacionamentos, né? O que você precisa mudar na sua relação que não está dando certo? O que você precisa melhorar? O que você precisa abrir mão? Que se hoje você se colocar no lugar do outro, se você colocar no lugar daquela pessoa, você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, o quanto que eu magoei quando eu falei isso, quando eu falei aquilo, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Tenta se colocar no lugar daquela pessoa que ouviu tudo que você falou, daquela pessoa que recebeu tudo que você fez. Tenta se colocar no lugar dela e tenta saber como ela se sentiu. Será que você ganhou mesmo a guerra? Ou será que você afundou mais uma relação que tinha tudo para dar certo? Então precisamos assumir as nossas responsabilidades. É difícil pedir perdão, é difícil pedir desculpa. Porque na nossa cabeça, pedir desculpa é se humilhar. Na nossa cabeça, a gente não quer se humilhar. Mas da onde que eu aprendi que eu pedir desculpa é me humilhar? Da onde vem isso? Vem das minhas crenças limitantes. Crenças limitantes, o nome já fala. Crenças que me limitam a ter sucesso na vida. Pedir desculpas é assumir as minhas responsabilidades, saber que eu erro. E entender que o outro também erra e nem sempre foi de propósito. As pessoas, elas têm defeitos, assim como eu tenho. E o processo de reconhecimento, esse processo de aceitação, de reconhecimento, ao contrário do que a gente pensa, ele me aproxima das pessoas. Porque numa briga no seu relacionamento, quando você reconhece que você errou, quando você se coloca no lugar do outro, entende o quanto isso machucou o outro, naquele processo de reconciliação você se aproxima do outro, você cria mais intimidade na sua relação. Porque você está ajudando o outro a curar uma ferida. E isso traz intimidade na sua relação. E a gente acha não, a gente só olha pelo lado negativo das coisas, achando que eu não vou me humilhar. Isso está totalmente equivocado. Isso é uma crença totalmente equivocada que a gente carrega. E que sempre nos afasta das pessoas, sempre destrói a intimidade, destrói o amor. Destrói a admiração, destrói o carinho. Só que muitas das vezes isso é um processo, vai destruindo aos poucos, aos pouquinhos, um pouquinho, aí até no momento que aquela relação se desgasta e acaba. Porque ela não consegue se sustentar. Porque se só um reconhece, se só um pede perdão, se só um se aproxima, e aí vai chegar o momento que aquele que deu tudo já não tem nada para dar. E aquele que recebeu tudo vai exigir mais. É aí que as nossas relações se desfazem. Ei, Wesley, seja bem-vindo, Wesley. Então, às vezes as relações se acabam, os casamentos se acabam, as relações vão terminando, vão desgastando e a gente não sabe por quê. Ah, não, mas eu não entendo por que acabou. A gente nunca traiu um outro. Mas por que acabou? Nunca teve traição. Porque a gente tem uma crença que as relações só terminam por causa de traição. Isso é envolvimento sexual com outra pessoa.
E a gente não olha que no decorrer dessa relação, essas pequeninas coisas foram influenciando, foram desgastando, foram minando aquela intimidade, aquele amor, aquele contato, aquela admiração. Tudo aquilo que você adquiriu lá no início da sua relação. Então são crenças limitantes. Por que crenças limitantes? São coisas que a gente acredita que é o certo, mas que na verdade nos limitam a ter sucesso na nossa vida. Outra crença limitante é achar que sucesso é ter dinheiro. Outra crença que a gente tem. Eu só vou ter sucesso se eu tiver dinheiro. Eu só vou ter sucesso se eu comprar aquele apartamento na praia. Eu só vou ter sucesso se eu tiver aquele carro importado. A gente associa sucesso a dinheiro. Outra crença que nos limita. Porque muitas pessoas têm um casamento top, maravilhoso, uma esposa maravilhosa, um homem maravilhoso, mas porque não tem o dinheiro, que ela acredita que é a fonte do sucesso, começa a cobrar do outro, começa a jogar na cara do outro, começa a exigir que o outro trabalhe mais, começa a exigir que o outro traga mais dinheiro para dentro de casa, começa a exigir e não dá nada em troca. E as pessoas vão lá e confundem então, como se o sucesso viesse do dinheiro. Aí aquela relação que tinha tudo para dar certo, onde os dois poderiam crescer juntos, onde os dois tinham tudo para ser as pessoas mais felizes do mundo, elas vão se desgastar. Por quê? Por causa de mais uma crença limitante. Ei, meu amor, bem-vindo. Que bom que você veio. Então é mais uma crença limitante. Como eu falei, crença que te limita a ter sucesso, um bom desempenho na sua vida. E as crenças limitantes, elas estão em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente muito ouve falar isso de coach, ouve muito falar isso, né? Principalmente nesse negócio online da pandemia, ouviu-se muito falar em crenças limitantes. Mas por que é crença limitante? Eu acredito nessas coisas, só que elas limitam a minha vida. Porque são crenças equivocadas, que não me permite ter sucesso em todas as áreas da minha vida. E quais são as crenças que você carrega, que você fazendo uma análise hoje, depois de tudo que você assistiu aqui, você começa a entender que ela te limita a ter sucesso. Então você associa, como nós falamos mais cedo, para quem está chegando agora, você associa pedir desculpa à humilhação? Eu não vou me humilhar para aquela pessoa? Quais são as associações que você faz? Essas associações são as crenças. Só que elas são equivocadas. De repente você aprendeu isso desde a sua infância e você vem carregando isso. São várias coisas, todos nós temos. Então, para que você comece a estabelecer essas metas que você precisa estabelecer para 2022, é preciso você entender quais são essas crenças limitantes e quais são esses equívocos que você tem tido ao longo da sua vida, que te impediram de alcançar tudo aquilo que você já tentou alcançar e não conseguiu. E aí? Qual é a reflexão que você faz de tudo isso hoje? Então, para a gente terminar, coloque isso no papel. O que você achava que, depois de tudo que você ouviu hoje, o que você achava que era algo, vamos colocar aqui, certo, que depois do que você ouviu hoje, você começa a ter dúvidas? Se você começou a ter dúvidas, é sinal que você está começando a mexer nas suas crenças. Quem eu quero ser? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Escreve isso. Tira uns 10 minutinhos aí da sua semana, aí no seu dia, e coloca isso no papel. Quem eu tenho sido para minha família? Quem eu tenho sido na minha casa? Quem eu quero ser? Isso que eu sempre falei tá certo.
O que eu quero mudar e eu não consigo? Ah, eu quero mudar isso, isso e isso. Tem essas 3 coisas que eu quero mudar, mas eu não consigo. Por que eu não consigo mudar isso? Aí começa a pensar, por que você não consegue mudar? Que aí você vai começar a entender o processo. Se eu não consigo mudar, um motivo tem. E qual é esse motivo? Aí você vai começar a entender, mas escreva. E quando você escreve, é uma excelente forma de você acessar essa subconsciente. E ali você começa a trazer algumas coisas à tona que você apenas pensando você não conseguiria acessar. Entende? Então, eu poderia aqui citar uma lista de coisas para você. Mas eu quero te dar apenas essa dica. Porque através dessa dica e das coisas que a gente falou aqui hoje, se você começar a pensar, com certeza você vai tirar excelentes conclusões a respeito da sua vida. E 2022 vai ser um ano maravilhoso. Porque você está olhando a vida com um novo olhar, você está olhando a sua vida com um novo olhar. Você está olhando para tudo de forma mais consciente. E assumindo a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade, entendendo que você também tem parte nesse processo. Tá bom, gente? Então curta e compartilhe essa live. Você que chegou mais tarde um pouquinho, você pode assistir depois, tá? E compartilhe essa live com alguém que também precisa entender essas coisas que a gente falou aqui hoje. Tá bom? Se você precisar de ajuda, me manda uma mensagem inbox. Vamos fazer um processo de coach juntos. Vamos fazer uma sessão de constelação juntos. Em apenas uma sessão de constelação, você pode descobrir coisas que você não tem noção de que precisam ser trabalhadas. E você vai entender a origem dessas crenças que você carrega, o porquê disso que você carrega, aonde começou. Então, na sessão de constelação familiar, você chega a resultados incríveis de transformação, de ressignificação do seu passado. E é um processo de libertação dessas coisas ruins que a gente carrega, tá bom? Então, quarta-feira estaremos de volta, se Deus quiser, nós vamos ficando por aqui. E volte quarta-feira. Vamos continuar falando sobre isso, vamos colocar outros temas mais interessantes também, pra gente compartilhar juntos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana. A semana está apenas começando e que você tenha surpresas maravilhosas durante essa semana. O ano ainda não acabou. Deus pode te entregar presentes e coisas maravilhosas para sua semana ainda, tá bom? Não deixe de acreditar, não deixe de confiar, porque Deus tem o melhor para você, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.